Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos vamos iniciar o capítulo 8 do nosso livro, que vai falar justamente sobre a região Nordeste, que é mais uma região que nós iremos conhecer um pouco mais sobre suas características, né? Assim como foi estudada sobre outras regiões, certo? Como objetivo da nossa aula, nós vamos primeiramente identificar os estados que vão compor essa região, os aspectos naturais da região, vamos caracterizar o clima, a vegetação que vai ser predominante na região, compreender os principais tipos de relevo e também hidrografia e analisar também o processo de ocupação dessa região. A região norte, como a gente pode ver aqui, nesses dois mapas, né, ela vai ser composta pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. As capitais dessa região, né? A capital de Manaus, de Amazonas, né? Manaus, aqui a gente pode ver do Pará, Belém, de Rondônia, Porto Velho, de Tocantins, Palmas, do Acre, Rio Branco, do Amapá, Macapá, e de Roraima, Boa Vista, que são as capitais da região norte. A localização geográfica dessa região, ela vai fazer fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, com a Guiana Francesa, com a Guiana, o Peru, a Venezuela e o Suriname. São os países que fazem fronteira com essa região. Essa região também ela vai apresentar os maiores estados em termos territoriais, né, que é o Amazonas e o Pará, que juntos esses estados eles ocupam quase 73,3% do território do norte. Ou seja, sua área territorial ela é bem maior. Vamos entender um pouco sobre os aspectos naturais da região. Essa região ela é a maior do Brasil. Ela vai ter uma área de aproximadamente 3.853 mil quilômetros quadrados. Perdão, 3.853 mil quilômetros quadrados. A região ela vai corresponder a 45% do território do país, ou seja, só a região norte ela ocupa quase 50% do território nacional, ou seja, é a maior região. Sua superfície é a maior que a soma das regiões Nordeste e Centro-Oeste. As paisagens naturais do norte ela vai resultar de uma interação entre o clima equatorial, que é esse clima, ele tem como característica ser um clima quente e ao mesmo tempo chuvoso, e também pela vasta rede hidrográfica e a floresta, tanto do tipo equatorial presente na região. Então, essa região ela vai apresentar clima equatorial e clima tropical típico. A sua vegetação ela vai ter como característica a floresta amazônica, o cerrado, os campos, a vegetação litorânea, a floresta amazônica. Parte da chuva que cai sobre a floresta amazônica ela vai ser absorvida pela vegetação e outra parte ela vai se filtrar sobre o solo. Com razão ao intenso calor da região, parte da água ela vai retornar à atmosfera na forma de vapor, que é o que vai provocar, né, a incidência de chuvas. Esse vapor ele corresponde a 50% das chuvas que futuramente irão se precipitar sobre essa floresta. A partir da interação entre a floresta e os fenômenos atmosféricos, nós podemos compreender que há alta umidade presente na Amazônia. Mesmo no período da seca, em que o volume da precipitação diminui, a umidade ainda continua elevada, em média superior a 60%. O relevo e a hidrografia. A hidrografia da região, a região norte, ela vai ter como característica extensos e volumosos rios
como o Rio Amazonas, o Tocantins, e que forma a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. A bacia do Rio Amazonas é a maior do mundo e ela ocupa uma extensa área da América do Sul, incluindo praticamente toda a região norte e porções da região centro-oeste do país. A região norte e a sua população. A ocupação e o povoamento dessa região por outros povos intensificaram a partir do final do século XIX, quando muitos migrantes, principalmente nordestinos, eles chegaram à região para trabalhar na exploração do látex nos serigais. Para se ter uma ideia, entre 1870 e 1900, cerca de 3 mil nordestinos eles migraram para a região norte. Com a decadência da exploração da borracha no início do século XX, houve uma diminuição sensivelmente da migração para a região norte. Somente a partir do século XX, um novo processo de povoamento ele começou a se desenvolver nessa região. Desde a década de 60, a ocupação da região norte ela era promovida pelos grandes projetos. Quando houve na região a expansão tanto de atividades agropecuárias, extrativistas e industriais, nessa ocasião a região norte ela passou a construir a maior área de fronteira econômica do país. A demanda de novas áreas de extensão econômica associada à necessidade de integrar a região norte ao restante do país, ela fez com que o governo federal ele criasse 7 projetos e investimentos que contribuísse e incentivasse a ocupação e também viabilizasse o desenvolvimento econômico dessa região. Projetos desenvolvidos pelo governo federal durante a política de ocupação na região norte. O Sudão, a infraestrutura viária, a Zona Franca de Manaus, projetos de mineração, infraestrutura energética e programas de colonização. A Zona Franca de Manaus com projetos eletroeletrônicos e 2 rotas. A Serra Navio, que é a produção do manganês. A extração de petróleo em terra firme. Rondônia sem destaque na produção do café. Pará e Rondônia vão se destacar na agropecuária, Tocantins do agronegócio. A ocupação demográfica. Resultou de longos períodos de expedições colonizadoras. A região ela já era habitada por povos indígenas e até os dias de hoje encontramos alguns desses grupos étnicos sobre a região norte. Com relação ao restante do território brasileiro, essa região ela foi explorada de forma mais tardia. Desde o início do seu povoamento, a região amazônica ela participava da economia mundial, onde ela era fornecedora da matéria-prima devido aos seus grandes recursos naturais, seja no aspecto vegetal, né, e dentre outros fatores. Durante o século XIX, a borracha ela assumiu um lugar de destaque mundial, sendo exportada principalmente na forma de tecidos e sapatos emborrachados, por meio das seringueiras, né, para a extração dessa borracha. A região norte ela cresceu muito durante o final do século XIX e também início do século XX, com o denominado ciclo da borracha, onde fez com que elevasse, né, o ritmo populacional, pois esse ciclo da borracha ele acabou atraindo milhares de imigrantes no trabalho informal da extração desse látex. Também, com a chegada dos imigrantes japoneses, fez com que favorecesse também a ocupação durante o século XX, onde acabou realizando atividades agrícolas como a produção de junta e também pimenta do reino. Nas décadas de 60 e 70, o governo federal ainda ele investiu no fluxo migratório interregional, onde ocorreu a abertura de novas estradas, o que estimulou o surgimento de agrovilas pelo Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.